Sua Bíblia lá em João, capítulo 5. João 5. Nós estamos numa série de mensagens em que, se você perdeu alguma, sugiro que vá lá para o YouTube ou então no aplicativo da igreja, para que você possa entender essa sequência. Nós estamos numa sequência, então uma está ligando a outra, tá bom? Então, de repente, se não... Hoje, talvez, eu vou até dar a introdução aqui, você vai entender um pouquinho, mas só vai conseguir compreender profundamente se você assistir as demais lá. Conseguiu abrir João 5? Vamos ler o texto. Algum tempo mais tarde, Jesus subiu a Jerusalém para assistir uma festa dos judeus. Ora, existe em Jerusalém, próximo à Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas. Um anjo descia em certo tempo e agitava a água. O primeiro que entrasse no tanque, depois do movimento das águas, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem inválido, havia 38 anos, e Jesus, vendo, deitado, sabendo que estava neste estado havia muito tempo, e disse-lhe: quer ser curado? E ele respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque, e quando a água é agitada, enquanto estou tentando entrar, desce outro antes de mim. E então lhe disse Jesus: levante, toma a tua esteira e anda. E imediatamente o homem foi curado, tomou a sua esteira, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram ao homem que tinha sido curado: é sábado, e a lei não permite que carregue esta esteira. E ele respondeu: o homem que me curou me disse: toma a tua esteira e anda. Então lhe perguntaram: quem é o homem que te mandou que tomasse a tua esteira e andasse? E o homem que foi curado não sabia quem era, pois Jesus se tinha retirado por entre a multidão que havia naquele lugar. Mais tarde, Jesus encontrou-o no templo e disse: olha, agora que já estás curado, não peques mais. Diga, não peques mais. Semana passada, parece que a gente ouviu essa frase aqui, não ouviu? Não peques mais. Quem estava semana passada aqui? O resto estava na praia? Estava onde, povo? Não peques mais. Amém? Olha só. Para que não te suceda coisa, o quê? Pior. E o homem partiu e anunciou aos judeus que Jesus era quem tinha curado. Amém? Até aqui. Pai, em nome de Jesus, está aqui a sua palavra. Fala conosco, fala com a sua igreja, em nome de Jesus. Diga amém. Como eu falei para vocês, nós estamos numa série de mensagens, então são sete domingos em que você pode entender um pouco mais sobre os milagres da cruz. Primeira semana a gente falou sobre perdão de pecados. Na realidade, foi bem na semana do encontro. Encontro não, foi na semana do seminário de cura. E aí eu tive que pilotar o ônibus e não consegui estar aqui para ministrar. Mas, meu Deus, o servo de Deus está ali, né? Ele acabou ministrando aqui, creio que até melhor do que eu. E foi realmente uma bênção, falou sobre o perdão dos pecados. Então, a cruz, ela traz esse perdão dos pecados. O segundo milagre que nós vimos foi a libertação da acusação da culpa.
O diabo sempre vai te procurar acusar você do seu passado, jogando coisas do seu passado na sua face, tentando desanimar você. A Bíblia diz que o diabo, que a palavra diabo quer dizer acusador, ele nos acusa dia e noite diante de Deus. Está em Apocalipse. Na semana passada vimos algo assim muito forte, que foi a purificação da nossa consciência. Como que é isso, pastor? A purificação da sua consciência é algo assim que o Senhor tem que fazer em nós. Você não é uma pessoa que esquece as coisas que te fizeram, os machucados que te fizeram no seu passado. Então, a sua consciência, ela está lá. São relatos da sua vida. É como se fosse um filme que está impresso na sua memória. Não só os pecados que você cometeu, mas as acusações, as dores que você passou, as angústias que você passou, as feridas que foram abertas por pessoas na sua vida. Então, tudo isso está no drive da sua vida. Tem um drivezinho lá. Não tem como apagar. Não tem como tirar da tomada e apagar tudo. Não tem como deletar isso, colocar numa lixeira espiritual, no sentido de que ela apagou. Não, você tem isso dentro de você, na sua mente. Tudo que foi feito na sua vida está lá nesse drive. Mas o que tem que acontecer? São as obras mortas, que muitas vezes, que está em Hebreus 9,14, as obras mortas, depois pode ver em casa. Você não esteve aqui semana passada. Mas o Senhor, a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todas essas obras mortas. O sangue de Jesus te purifica. Então, gente, eu estava até numa célula essa semana, né? Fui lá na célula da Marivi, dos espanhóis lá, e dos nossos irmãos, e lá, claro, tem irmãos lá que estão brasileiros lá também. Aí uma senhora, ela está aqui? Acho que não vi ela. Ela fez uma pergunta para mim, ela falou assim, tá, pastor, mas quando a gente batiza, não quitou tudo, não zerou tudo? Como que é isso? Gente, entenda uma coisa. O que Jesus fez com aquele ladrão na cruz, não deu nem para descer para batizar o abençoado, ou deu? Não deu. Não deu tempo de descer. Não, espera aí um pouquinho. Vamos descer aqui, batizar você, e aí você vai ser salvo. Não. Quando ele disse uma palavra, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o Senhor disse assim, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Não deu tempo de descer para batizar. Mas o batismo ontem aconteceu aqui, glória a Deus por isso. Porque Jesus deixou essa ordenança, esse decreto, esse sacramento para a igreja. E nós deveríamos batizar as pessoas. Aí então, aquela mulher, eu falei assim, pois é. O apóstolo Paulo disse algo interessantíssimo, ele disse assim, que nós precisamos desenvolver a nossa salvação. A sua salvação, se você, no momento do batismo, você desceu as águas do batismo, e quando você está levantando, você tem um infarto ali naquele momento, você morreu ali, mas se abriu os céus para você, você está lá no paraíso com o Senhor Jesus. Só que nem sempre é assim. Você vai ter que conviver com a sua história. Você vai ter que conviver com as feridas do passado. Você vai ter que conviver com essas coisas que talvez ainda você não conseguiu converter todas as áreas da sua vida. Então, quando a gente vê que o homem, ele precisa desenvolver a sua salvação, ele precisa entender que salvação, ela é um processo também.
Talvez você diga, ué, pastor, mas que heresia é essa que eu estou falando aqui? É porque você não é salvo, e salvo uma vez para sempre. Você vai ter que lutar até o final da sua vida para conquistar a sua salvação. Quem está entendendo aqui? Então, por isso, nós falamos a semana passada, e em detalhes está no YouTube lá, tá bom? Que nós precisamos purificar, então, a nossa consciência. E hoje, nós vamos ver um dos milagres da cruz, que é a cura. Que é a cura. E aqui, esse homem que está há 38 anos, não sabemos a idade dele, mas há 38 anos está doente, está enfermo, paralítico, né? A Bíblia vai falar sobre isso. Agora, o que tem a ver isso com nossa vida, com sua vida espiritual? É que nem sempre as enfermidades que nós temos, nem sempre a enfermidade, ela é fruto do pecado. Mas todo pecador que insiste em pecar é doente. Então, muitas vezes a pessoa vive doente, vive doente. Por que é que muitas vezes a pessoa vive doente? Por isso que eu falei para vocês, a enfermidade pode acontecer, nós estamos sujeitos a enfermidades. Até porque estamos vestidos de uma natureza caída de Adão. Mas a gente precisa compreender que aquele que vive no pecado é uma pessoa doente. Ela é enferma. Gente, estou com 61 anos na cacova aqui. Eu não tomo remédio. E me neguei a tomar remédio de pressão. Eu falei assim, bom, se o Senhor Jesus levou na cruz toda a enfermidade, então eu tomo posse disso que está escrito em Isaías 53. Talvez o que falte para você é fé, para você assumir a palavra de Deus e começar a decretar na sua vida. A gente vê assim pessoas até jovens, já achando uma muleta espiritual para a sua vida. Não, eu tomo remédio, eu não sei o quê. Aí a gente desafia aqui, vamos jejuar aqui. Não, eu não posso, porque o médico diz que eu tenho que tomar o leitinho com o remédio. Eu tenho que encher minha barriguinha com o remédio. Sabe, gente? Será que você estaria vivo ainda sem esses remédios? Eu queria que você pensasse sobre isso. Será que não era para você estar na glória já uma hora dessa? O que está te segurando nessa vida aqui? Os remédios, então? Pare de tomar o remédio e vá para a glória. Nossa, é muito duro você, pastor. Não, eu quero fazer você pensar. Eu quero fazer você pensar. Porque se não fosse uma UTI segurando um monte de gente lá, esse povo não estava mais vivo. Sofrendo lá. Tendo que usar fralda geriátrica, ou fralda, se ele não é geriátrica, é fralda. Não é só velho que usa fralda, jovem também usa. Porque a gente tem que pensar. A gente tem que voltar lá no tempo, na época de Jesus. Tinha UTI? Não. Tinha esse tanto de remédio que nós vemos hoje? Tinha ou não tinha? Não tinha. Não tinha. Mas em Gênesis 11:6 diz assim, que o homem ele iria desenvolver tantas coisas. Vamos ver o que está escrito lá? Só para a gente não falar bobagem aqui. Diz assim, e não parte B do versículo. Sabe o que é a parte B do versículo, né? Parte B do versículo é lá no final, depois da vírgula, tá?
Então vai dizer assim: agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Depois que Deus confundiu as línguas, lá na torre de Babel, o Senhor falou através de Moisés assim: não vai ter mais restrição. Então, sabe o que é isso? A ciência iria se desenvolver. Quando que você pensou, né? Os mais velhos aqui que assistiram os Jacksons, tá bom? Os mais velhos, quem assistia os Jacksons aqui? Vocês são velhos mesmo, né? Vocês são velhos mesmo. Mas tem um piá ali, ó. Os Jacksons. E ele pegava e baixava uma tela lá e ele falava com a outra pessoa numa chamada de vídeo. Hoje aconteceu. Vocês nem se tocaram. Sabe o que é isso? Gênesis 11:6. Não haverá restrição para tudo aquilo que o homem tentar fazer. E isso está também na área da ciência. Pessoas estão sobrevivendo através de um tubo, através de... Eu vou muito em UTIs, então eu vejo lá, né? Eles têm umas caixinhas assim, que vai colocando um remedinho ali para a pessoa, e é dosado na dose que o médico determinou, e aí então as enfermeiras, os auxiliares estão ali para colocar aquilo. Eu fico pensando, Deus, se for para mim viver debaixo de remédio, eu não quero. Eu quero que o Senhor me leve de uma vez desse mundo podre que nós estamos vivendo aqui. Isso é o que eu penso. Amém? Você pensa do jeito que você quiser. Porque às vezes a gente está impedindo algo que Deus quer, encerrar a nossa participação nesse mundo. Esse mundo podre que está aqui na mão do cão, entendeu? E quando a gente vê, então, vamos voltar para a palavra, isso foi um plusinho para você, amém? Foi só a introdução que Deus deu aqui agora, nesse momento. Não fique bravo comigo, tá? Mas eu não consigo entender algumas coisas. Eu não consigo, eu sei que a gente depende de remédios para curar uma ferida, eu não sou contra essas coisas, sabe? Mas eu vejo assim, se Deus já encerrou algumas coisas, por que é que a gente insiste com elas? Então, eu preciso que Deus, através de Jesus, Ele intervenha na minha vida. E quando eu olho aqui, essa parte, eu vejo assim, olha o versículo 3, assim, que ali era no tanque lá de Betesda. O tanque de Betesda quer dizer graça e misericórdia. Era um tipo de enfermaria pública, onde as pessoas eram levadas ali para ver um lugar, para ver se a água era agitada. No verso 3, vai dizer assim, ali havia uma grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, e agora tem qual a Bíblia aí que tem um colchete? Sabe o que é colchete, né? Se não sabe, vai ter que voltar para a escola. Não é entre aspas, é um colchete. Tem um negócio assim, ó. Chama colchete. Qual a Bíblia tem colchete aí? No versículo. Isso aí está querendo dizer o seguinte, que não faz parte do original. Foi colocado aí. Não sei quem pôs também. Mas alguém pôs. Então, aqui está dizendo o seguinte, que, olha só o que diz ali. Esperando o movimento das águas, vai até o verso 4. Um anjo descia em certo tempo e agitava a água. E o primeiro que entrasse no tanque, depois do movimento das águas, sarava da doença da qual ele tivesse. Os estudiosos da Bíblia dizem que esse versículo não faz parte e que isso aqui é uma crendice popular grega que agitava a água lá e até eu vi esses tempos atrás, há muito tempo, não me recordo qual foi a matéria, mas talvez até no YouTube tenha, que borbulhava a água. Então, eles creem que lá embaixo no tanque mesmo, borbulhava a água
que a água era muito alcalina ou calcária, uma coisa assim, e que esquentava lá de baixo, assim, subia. Então, ele fazia uma bolha lá, um borbulhar daquelas águas. E aí, então, a crendice do povo era que se jogava ali, e aí a pessoa saía curada. Sabe, gente? Então, por que as pessoas eram curadas? Através de uma coisa que... Pela fé. Você é curado pela fé. Quantas pessoas se dobraram diante de uma imagem e foram curadas? Vocês sabem disso. Talvez você, quando era carola, e carregava a santinha nas costas, foi curado. Também quero dizer que não só pela fé, mas também entenda uma coisa. Os demônios têm autoridade para colocar a doença e tirar a doença. Então, o apóstolo Paulo disse assim, que por detrás de uma imagem de escultura há um demônio. Há um demônio. Quando a gente vê essa passagem aqui, a gente vê que a crendice estava lá. Superstição estava nesse lugar. As pessoas iam lá e ele então está ali. Ele está ali esperando o movimento. Então, esse homem estava ali, no verso 5, havia 38 anos ali. 38 anos ali. Então, provavelmente tinha mais de quase 50 ou 40 e poucos. E Jesus, então, aparece. E no verso 6, vendo-o deitado e sabendo que estava neste estado há muito tempo, eu quero que você preste atenção no sabendo. Jesus sabe tudo, sabia tudo a respeito daquele homem. Jesus sabe tudo a seu respeito. Agora, veja bem, a gente precisa entender aqui algo que está nas entrelinhas. A Bíblia diz que ali havia uma multidão. O que é uma multidão, gente? 5, 6? Não, uma multidão, eu creio que é, talvez o tamanho, eu não conheço, nunca fui para Israel ainda, talvez vou para lá. Com certeza irei ainda. Mas olha só, uma multidão tem que ser mais de 50, né, gente? Ou mais de 100, não tem? Depende da região demográfica, do IDH da terra lá, mas assim, no mínimo umas 100 pessoas, 200 pessoas. Por que Jesus, então, chegou justamente para aquela pessoa? Por que ele chegou só para esse paralítico? Por quê? Por que você não é curado? Por que você não é curado? Você continua dependendo de remédio? Por que Jesus não te cura? Quero que você pense nessa manhã. A gente está aqui, né? Seja, quem foi para uma universidade, uma faculdade, tem um privilégio na vida. Sabe qual é? Os professores lá não ficam lá, ditado. Não. Vamos corrigir agora, vamos corrigir a matéria, vamos lá. Né? Tia Bia é das crianças aqui da igreja. Cordeirinho, vai fazer cordeirinho com ela. Ditado, não, os professores de faculdade, eles fazem você o quê? Pensar. Eu quero que você pense algumas coisas hoje aqui, nesta manhã. Por que o Senhor não te curou? Por que o Senhor foi só para esse lá? Por quê? Será que o Senhor tinha um propósito na vida dele? Será que o Senhor queria ensinar algo para Israel ali? Para o povo dele? Curando esta pessoa? Por que o Senhor não chegou lá? Vocês já viram isso na televisão, né? Tem uns pastores aí que ficam num pedestal benzendo o povo lá. E curando mesmo não é assim. Primeiro você precisa exercitar fé dentro de você, amém? Você precisa crer naquilo que você está lendo.
E eu já vou desenvolver o raciocínio e vou chegar lá onde o Senhor quer aqui nesta manhã. Mas aqui a gente está vendo o seguinte, que existiam muitas pessoas. E o Senhor foi justamente para este homem. Mas ele diz aqui que ele sabia. Então, o fato de o Senhor saber é que ele sabe tudo a teu respeito nesta manhã que você está aqui. Sabe tudo a teu respeito. Não adianta, você pode esconder do seu marido, você pode esconder da sua esposa, você pode esconder do namorado, você pode esconder um monte de coisa, mas o Senhor sabe tudo. Sua vida é um raio-x para ele sabe até os pinos que você tem aí do acidente que você teve lá. Ele sabe onde está o pino, onde você fez uma cirurgia, onde você tirou alguma coisa do seu corpo. Ele sabe tudo. Ele sabia, ele passou, e a Bíblia diz que Jesus sabendo. Então, isso ficou claro aqui, nesse texto, verso 6, diz assim, vendo-o deitado e sabendo. Então, esse homem, além de estar, do Senhor saber, o Senhor já viu ele aonde ele está, o quê? Deitado. O Senhor sabe se você está deitado na sua fé ou não. E o Senhor talvez está há anos ali, se levante desse lugar. Se levante desse lugar que você está. Desanimado aí sempre. Sua vida é um sobe e desce, é uma gangorra espiritual. Nunca está firmado. Sempre está lá desanimado, sabe? Uma hora está sentado, outra hora está deitado. Aí de vez em quando de pé, na fé. De vez em quando aperta o calo, corre para a igreja. Gente, eu não sei nada sobre sua vida, e graças a Deus por isso, sabia? Porque hoje a gente vai lá no batismo, que nem ontem fomos lá, 80% das pessoas eu não conhecia lá. Eu não conheço mais a igreja, eu sou pastor. Eu não conheço. Tudo bem que a gente não está em muita gente aqui, mas de noite é mais um culto, mais cheio que esse ainda. Mas o Senhor sabe, e Ele te conhece nessa manhã aqui, se você está deitado ou não. E até quando você vai ficar deitado na fé? Até quando Ele vai ter que te provar, ou seja, colocar situações difíceis para você voltar, para você assumir a sua fé, para você não ser mais o agente secreto de Deus. Para você não se envergonhar de ser chamado de cristão ou de crente, sei lá. Para você assumir a sua posição no reino de Deus. Até quando você vai ficar nessa? E a gente vê justamente isso aqui. E a gente vê também que o Senhor, no verso 7, vai dizer para ele, no 6 mesmo, né? Vai dizer assim, você quer ser curado? Gente, com todo respeito, Jesus tem um propósito nessa pergunta. Se eu fizer essa pergunta para você doente, você vai dizer assim, ô pastor, que pergunta idiota é essa? Você está doente, aí eu vou lá e pergunto para você. Só que aqui é Jesus que está perguntando, então cuidado com o que você fala com o Senhor, amém? Mas comigo tudo bem. O pastor está lá, você vem aqui na frente para ser curado. Aí você vem para frente. Aí eu pergunto lá, você quer ser curado? Não, eu vim aqui andar de bicicleta, pastor. Vim pular de skate, eu vim jogar bola aqui. Mas não é isso, o Senhor quer ver o que você vai falar para Ele. A resposta do homem não tem nada a ver com o que Jesus perguntou. Jesus perguntou, você quer ser curado? Ele diz assim, então, quando a água borbulha lá, outro sempre entra na minha frente, e quando é para mim entrar, ele sai curado. E eu não consigo, eu estou aqui há 38 anos, esperando uma oportunidade. Ninguém me coloca lá na água. Sabe o que é isso que ele estava fazendo ali, falando? Ele está dizendo o seguinte,
Jesus já identificou. Só nessa palavra dele o Senhor já identificou. Sabe o que Jesus identificou? É que esse homem estava esperando em pessoas e não em Deus. Talvez você está aí tanto tempo vivendo uma vida miserável. As palavras aqui não são muito... Aqui não é palavra de coach, amém, gente? Aqui é palavra para homem e mulher de Deus. E é para consertar a sua vida mesmo aqui. Para consertar a sua vida. Está vivendo uma vida miserável quanto tempo? Por quê? O Senhor falou para ele lá, perguntou para ele e ele respondeu. Eu estou aqui e ninguém me coloca na água. Então, ele estava esperando em pessoas. Quanto tempo você está esperando em pessoas e não em Deus? Quanto tempo? Você está esperando uma herança para endireitar a sua vida? Você está esperando o quê? E o Senhor quer fazer um milagre na sua vida a partir da sua fé. A partir do momento que você crer em Deus, crer no Senhor Jesus. O problema é que a gente fica, sabe? Então, ele está lá, no tanque, esperando que alguém coloque ele na água, deitado, e o Senhor faz essa pergunta, e ele então dá essa resposta. E aí Jesus, ele vai fazer agora um milagre. Ele vai dizer assim para o homem. Então, disse Jesus, levanta-te, toma a tua esteira e anda. Bom, para esse homem fazer isso, teve que ter fé ali. Você já pensou uma pessoa, né? Você já pensou uma pessoa que ela está lá? Eu vou falar uma palavra aqui dos antigos, tá, gente? Encarangada, já ouviu isso, não? É só os velhos mesmo, né? Perdão, tá bom, gente? Mas você estava encarangado na fé. Meu Deus, que coisa, pastor. Você estava todo atrofiado, essa é a palavra. Esse homem está ali, atrofiado. Como que o homem fica de pé? A Bíblia não fala, mas pelo que eu entendo, é sem ajuda. Ninguém pegou pela mão. Não, o cara começou, sabe, tal, se estralando. A gente vê o pastor Valdir tem uma prótese aí, né? Quando ele está sentado, aí ele levanta, ele está aí, não? Eu vi ele aí de manhã, mas como ele não está, então eu posso falar mal dele aqui. A filha dele está lá, vai falar mal. Mas assim, gente, você está entendendo? O cara com uma prótese, já para levantar já é difícil, agora pensa o cara 38 anos. O que é isso? O que é isso? A partir daquela resposta que ele deu, ele jogou para fora o que estava dentro dele, esperando nas pessoas. Sabe, talvez você vai ter que jogar para fora. Sabe quando começa a sua cura? Quando você joga o lixo para fora. Quando você joga o que está acumulado dentro de você para fora. Fala para Jesus nessa manhã o que está doendo. Porque o Senhor quer curar, primeiro é a sua alma, para depois curar o seu corpo. O problema é que está aí, talvez foi abusado, foi abusada, não consegue jogar o lixo para fora. Porque a gente vê nesses dias, as pessoas hoje conseguem maquiar muito bem a sua vida. Mas Jesus sabe tudo a seu respeito. Lá no íntimo, Ele te conhece. E não adianta você esconder nesta manhã aqui. Porque está vindo um filme na sua cabeça hoje aqui. Baixou um telão do céu e o Senhor está mostrando todos os pecados que cometeu, as acusações, a falta de perdão que você carrega aí dentro, a raiz de amargura que você deixou brotar dentro de você, seu coração está empedernido. E aí você não consegue mais sair desse buraco.
E o Senhor quer te libertar nesta manhã, nesse dia. Ele marcou um encontro contigo. Você não veio à toa aqui, não. Você acha que alguém te convidou? Vamos lá na igreja? Não. Foi o Senhor que te trouxe aqui. Foi Ele que te trouxe. Foi Ele que te trouxe. E a gente vê então aqui essa cena. Imediatamente o homem foi curado, no verso 9. E ele diz assim, né? E tomou a sua esteira e pôs-se a andar. Você veja só, você já pensou uma pessoa numa cama? Eu não sei se você já teve um acidente, né? Assim, graças a Deus, os acidentes que tive foram poucos, mas nunca de quebrar nada assim. Talvez jogando bola, coisa boa aí. Mas quando a pessoa tem um acidente lá de moto, que tem que parafusar todas as pernas, ficar assim, fica lá um ano, né, e tal. Talvez você passou por isso. E depois você vai ter que reaprender a andar. Vai ter que fazer fisioterapia, né? Andando ali com andadores e muletas e coisas parecidas. Não, o homem está de pé. Porque quando Jesus quer fazer um milagre, ele não faz pela metade, amém? Ele faz um milagre por completo na nossa vida. Ele sara a alma da pessoa. Ele já faz uma limpeza. A gente viu aqui semana passada, aquela mulher adúltera. O Senhor purificou a mente dela. Então, quando o Senhor, a gente vê aqui essa parte, a gente vê assim que ele ficou de pé. Só que aí era sábado. E sempre quando a gente recebe um milagre, tem pessoas incrédulas que não vão acreditar. Ah, não, acho que foi o remédio que você começou a tomar. Agora que fez efeito. Não, quando Jesus quer curar, Ele cura. Amém? Porque talvez você está tomando remédio há tanto tempo e nunca curou. E nesta manhã o Senhor vai te curar nesse lugar aqui. Porém, a gente precisa entender. Deus é Deus de processo. Jesus é Deus de processo. O que a gente vê aqui, o povo de Israel ficou 40 anos no deserto. 40 anos sofrendo. Por quê? Desobediente, murmurador. Se levantava contra a liderança de Moisés. Existem pessoas que estão hoje debaixo de um jugo que elas mesmas plantaram. Talvez você não se levantou contra um líder espiritual, mas talvez você se levantou contra pai e mãe, e sua vida está uma desgraça. Por quê? Porque aquelas pessoas que Deus colocou sobre sua vida são autoridades espirituais sobre você. E enquanto você não for lá pedir perdão, tentar uma reconciliação, talvez você não seja curado. Você está entendendo que são coisas envolvidas que não é só o que você acha? Ah, não, o pastor vai orar por mim, vou curar e está tudo certo. Talvez não seja hoje. Talvez seja durante a semana. Talvez seja quando você fizer um caminho de volta na sua vida. Você tem que voltar, talvez, lá naqueles lugares que você não quer pisar mais. Para você ser purificado na mente e talvez alguém que talvez precise te abençoar. E que você saiu sem a bênção. Então, ele vai dizer aqui, o versículo seguinte, ele vai estar dizendo aqui, né? Versículo 10. Então os judeus disseram a esse homem que tinha sido curado: é sábado e a lei não permite que você carregue a esteira. Eu disse assim, cara, eu estou curado, ô miserável. Você não está vendo aqui? Eu estava ali 38 anos naquele lugar. Eu vou meter fogo nessa esteira aqui. Entendeu? Você quer que eu queime ela agora? Nunca mais vou deitar nela. Vou deitar na minha cama, lá na minha casa. Você entendeu? Então tem gente que sempre vai criticar as coisas de Deus na sua vida, um milagre, vai questionar. Ah, mas isso aí não tem fundamento.
Gente, a partir do momento que milagre começar a ter explicação, não é milagre. Amém? Posso ouvir um amém aqui? Não é milagre. A partir do momento que explicar, não é milagre, porque milagre não se explica. Milagre é milagre. E então os judeus disseram ao homem, né? Hoje não pode carregar isso aí. E ele respondeu, o homem que me curou me disse, toma a tua esteira e anda. Ele está lá, tentando um argumento ali, dizendo assim, não, vocês vão me multar aqui agora? É multa? Hã? Vocês vão me prender agora? Ele estava preso durante 38 anos. Estava encarcerado ali. Gente, Jesus disse que aqui, ali é uma festa. Ele está lá numa festa dos judeus. Alguns querem que é Páscoa, mas eu creio que não. Eu creio que essa festa aqui é a festa dos tabernáculos, aonde remete o quê? O povo nômade andando lá no deserto, vivendo em tendas. Isso tem uma ligação com o quê? 40, 38, está ali, não está? Jesus está indo lá para mostrar para o povo de Israel que ele quer curar o seu povo. Quer curar o seu povo. É isso que ele está demonstrando, é uma lição. O Senhor está dando uma lição aqui para Israel, mas eles não entendem. O que eles querem? Eles estão presos numa religião. Não pode carregar uma esteira hoje. Meu Deus, que coisa ignorante. Você vê, parece que a pessoa libertou a pessoa, está curada. Em vez de pegar, vamos soltar foguete aqui agora. Glória a Deus. O irmão estava encarcerado, estava paralítico durante 38 anos e o Senhor Jesus o curou. Aleluia. Pode ouvir um aleluia de vocês aqui também? Aleluia quer dizer louvado seja o Senhor, não sei se você sabia. E é um nome internacional, né? Aleluia, 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 tudo a mesma coisa. Aleluia em espanhol, não é? Espanhol, aleluia, português, inglês. Então, o que ele está falando aqui? Ele mandou pegar, eu não sei quem que é. Então, lhe perguntaram, quem é o homem que mandou que você tomasse a esteira e andasse? E o homem que foi curado, ele não sabia. Ele não sabia, eu não sei. Eu só sei que ele mandou carregar e eu saí carregando. E eu saí andando. Eu estou aqui curado. E o homem está lá, alegre e tal, e os caras estão bravos. Não, você não pode. Você não pode, está errado esse negócio aí. Você está entendendo que tem gente que torce contra os milagres de Deus na sua vida. E você precisa entender isso. Esse tipo de gente aqui, ou você evangeliza para eles aceitarem Jesus, porque eles estão endemoniados. Estão fora do propósito de Deus. E aí, esse homem aqui, né? Ele está naquela situação ali. E aí, Senhor, o que eu faço, né? Aí ele encontra com Jesus aonde? Lá no templo. Ele vai encontrar com Jesus no templo. Porque Jesus, ele quer salvar o pecador. Olha o que está escrito. Tem alguns versículos aqui. Mateus 9. Estamos encerrando já. Mateus 9, o versículo é o 6, diz assim: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados, então disse ao paralítico, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Amém? Jesus, ele quer perdoar o pecado. Ele não quer só curar a ferida. Não quer só levantar o paralítico, mas ele quer perdoar o pecado. Por isso que esses caras não aceitavam. Porque Jesus estava ali para mostrar que ele era o Filho de Deus encarnado. Amém, gente? Olha só, e Jesus, ele sofreu tantos flagelos por nós, o sangue dele foi derramado por nós, e isso, o apóstolo Pedro, né, já logo depois, ainda, agora ali ele não é apóstolo, né, mas olha o que ele falou, em 1 Pedro, no capítulo 2, o verso 24, diz assim,
Ele mesmo, em seu corpo, levou os nossos pecados no madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. E pelas suas feridas, nós fomos o quê? Sarados. Amém? Êxodo, capítulo 15, perdão. Êxodo 15, o verso ao 26, diz assim: E ele disse: Se ouvirdes atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, porque eu sou o Senhor que te sara. O Senhor te sara. Mas você está entendendo? Processo. Tem que ouvir a palavra. Tem que ouvir Jesus. Tem que obedecer a Ele. Tem que andar nos retos caminhos. Amém, gente? E aí o Senhor, Ele te sara por completo. Ele te sara por completo. E o último tópico aqui é por que Jesus não cura todos? Que é algo que você tem que perguntar. E eu queria deixar alguns versículos aqui para vocês meditarem. Se você não conseguir aqui, não esquenta, vai para a célula, que lá na célula vai ter lá o esboço para vocês acompanharem a mensagem. Marcos 6, o verso do 3 ao 5, vai dizer o seguinte, olha só. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não está aqui conosco as suas irmãs? E se escandalizavam nele. Eles olhavam para Jesus e diziam, não, filho do Zé? Do Zé borracheiro? Do Zé ali, do Zecão? Não é filho do Zecão, borracheiro? Eles olhavam para ele, não como filho de Deus, mas como filho do Zé. Enquanto as pessoas olharem para Jesus como filho do Zé, ele não é Deus na vida dessa pessoa e ele não pode curar ela. Amém, gente? Então Jesus disse, não há profeta sem honra senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. E ele não pode fazer ali muitas maravilhas, somente curou algumas poucas enfermidades, os enfermos, impondo-lhes as mãos. Jesus não pode fazer grande coisa. Por quê? Porque as pessoas, elas não tinham fé. Lucas, olha só, Lucas capítulo 18, o verso 8, diz assim, 8b, diz assim, quando, porém, o Filho do Homem vier, achará, pois, fé na terra? Será que o Senhor vai achar fé na terra? Você sabia que Jesus vai voltar? Será que ele vai achar fé na terra? Vai achar quase nada. Porque hoje as pessoas estão buscando no homem. Não foi isso que aquele homem falou há 2000 anos atrás? Ninguém me coloca lá na água. Ele espera no homem, não espera em Deus. E hoje a coisa piorou. E no capítulo 17, do 17 ao 18 de Lucas, só voltar ali, né? Diz assim, não foram 10 que foram limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? Então Jesus disse, levanta-te, vai para a tua casa, a tua fé te salvou. Ele está batendo no quê? Por que as pessoas não são curadas? Por causa da incredulidade delas. Incredulidade. E às vezes você está dentro de uma igreja, a palavra está sendo pregada toda semana e você não toma posse daquilo que Jesus falou. Mas eu preciso entender, agora volta lá para João, eu preciso entender algo também que o Senhor quer falar aqui no verso 14. Mais tarde Jesus encontrou-o no templo e disse, olha, agora já estás curado, não peques o quê? Mais. Sabe por quê? Que muitas vezes, talvez a pessoa já foi curada, já recebeu uma bênção também, mas a doença voltou. Por quê? Pecado.
Pecado faz com que a gente perca as bênçãos de Deus. Pecado faz com que a gente perca tudo aquilo que o Senhor fez por nós. O Senhor é Deus de processo, mas eu preciso entender. Semana passada a gente viu aquela mulher, pode vir os meninos, a gente viu aquela mulher e o Senhor falou assim: alguém te condenou? Aí ela falou assim: não. Aí Jesus falou assim: eu também não te condeno. Eu não te condeno. Mas ele diz assim: vá e não o quê? Peques mais. Hoje o Senhor está falando a mesma coisa. Por que é que nós estamos perdendo bênçãos? Ou muitas vezes aquilo que a gente conquistou um dia a gente perdeu. Por quê? Por que a vida do cristão, ela muitas vezes é uma gangorra? Uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo. Por que isso tem acontecido? Então, eu e você precisamos compreender o que o Senhor está falando aqui nesta manhã. Fique de pé na presença de Deus.